Felicidade interna bruta. Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, Woody Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. For me, Swedish movies, naturally. Marlon Brando, Frank Sinatra. Those incredible Apples and Pears by Cézanne. Mais de 4 décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores o que faz, afinal, a vida valer a pena. Então, olá, Nuno Artur Silva, muito bem-vindo. É um gosto ter-te cá no nosso estúdio, no nosso podcast de Felicidade Interna Bruta. Muito obrigado. Nuno Artur Silva, que é escritor, guionista, dramaturgo, fundador das produções fictícias, do Canal Q, administrador da RTP, secretário de Estado, ex-secretário de Estado do Cinema, Comunicação, Audiovisual e Média. E também, enfim, eu acho que podemos nos referir a ele como assim uma grande figura do humor na altura em que o Hermano José estava no auge, porque és autor de muitos sketches conhecidos, és autor da frase "não havia necessidade", és também um descobridor de talentos, não só do Ricardo Araújo Pereira, que veio das produções fictícias, mas até da Joana Marques, que penso que veio do Canal Q e outros. E eu ia-te perguntar se, uma vez que passaste por estas fases todas da tua vida, e não falamos da pré-história do teu percurso enquanto professor, que não foram poucos anos, se sentes que isto foram várias etapas ou foram várias vidas, uma vez que tiveste em ambos os lados da barricada ou em várias barricadas? Sim, bom, há aí muita coisa. Só um pequeno detalhe: eu não sou o autor da frase "não havia necessidade", porque essa frase era de facto da mãe do Herman. Certo. Era uma frase que a mãe do Herman lhe dizia sempre que pensava que ele tinha, digamos, ido longe demais e não havia necessidade de gozar com isto ou gozar com aquilo. No concreto, foi usada porque tinha acontecido aquela polémica à volta da última ceia. E o Herman uma vez chegou ao pé de mim, e disse-me: era giro, fazemos qualquer coisa com esta frase, que a minha mãe me disse agora muitas vezes, que é: "Oh filho, tu és um bom artista, não havia necessidade". E portanto foi a partir daí que nós decidimos pôr essa frase na boca daquela personagem, o Diácono Remédios, que por acaso era para se chamar Reverendo Remédios, mas isso são outras histórias também. E portanto, como acontece muitas vezes com o humor, é deslocar do contexto uma frase. Exatamente. E utilizá-la noutras circunstâncias. Feito este esclarecimento da autoria, sim, eu na base de tudo isso há, se quiseres, um entendimento que eu tenho eu sempre percebi que aquilo que eu gostava mais de fazer era ter ideias e desenvolver essas ideias em conjunto. Isto é talvez a única coisa que eu tenho um relativo talento, que é ter ideias, escrevê-las e a partir daí fazer projetos e, portanto, trabalhar coletivamente. E se quiseres isso, de um ponto de vista benévolo, podemos dizer que é ser um escritor no século XXI, que é escrever para aqui, escrever para ali, escrever para lá. E dedicar-te exclusivamente à escrita e viver dela. Sim, mas não a escrita no sentido de literatura, digamos, no sentido mais clássico da literatura, que vive só de si própria, mas a literatura que é escrita para ser representada, para ser desenhada, para ser musicada, para ser televisionada. Bem, também etc. és autor de livros de BD. Isso também. Mas o meu trabalho sempre foi muito por um lado, esse prazer de trabalhar coletivamente, e por outro lado, essa ideia de sentir que o texto é sempre um ponto de partida para outra coisa.
E o resto decorre daí. Com a própria a minha atividade como professor, que foi nos primeiros anos, era o fruto do curso que eu tinha tirado, que é o curso de literatura, certo, que basicamente dá como saída profissional dar aulas ou pouco mais. Muito bem. Então bem, fizeste um programa de governo mais ou menos, mas também fizeste programas de televisão muito, muito importantes, desde o Eixo do Mal, que eu me estou a lembrar agora, até ao jornal, o Inimigo Público, sim, o Contra-Informação, que foi uma coisa marcante, e os já são muitos contemporâneos, anos, são muitos anos. Mas agora fizeste um livro infantil muito recentemente, eu penso que antes da pandemia. O Grande Zigomático, sim. Pronto, queres explicar o que é eu já fui ver, mas... O Grande Zigomático é a história da amizade de dois miúdos, um que ri por tudo e por nada e outro que não ri. E o zigomático maior é o nome do músculo do riso. E portanto o livro parte, digamos, desta curiosidade, que é, eu senti que este nome que damos ao músculo que nos permite rir tem qualquer coisa de mágico. Como tem qualquer coisa de mágico, esta atividade de fazer rir. Fazer rir é de facto uma coisa quase mágica, porque é como se fosse uma felicidade instantânea. E eu, como durante muitos anos trabalhei no humor e com humoristas, também me interessou este lado de haver qualquer coisa de magia, porque conseguimos, nem que seja por um segundo ou dois, fazer uma pessoa feliz, ou pelo menos desmontar aquela seriedade que às vezes as pessoas têm. Não há nada melhor do que ver uma pessoa a rir. E, portanto, olha, esta é uma das razões pelas quais vale a pena viver. E está na minha lista, que vamos já a seguir. Eu ia-te perguntar essa questão do riso, e voltando um bocadinho se calhar a um assunto que não te apetece muito falar, mas juro que é a última vez, tu tiveste que usar menos esse músculo do riso quando trabalhaste com governantes e pessoas um bocadinho mais sisudas e pessoas que não sentem um enorme tédio a ler um relatório, por exemplo? Não, para dizer a verdade, o riso eu nunca deixei, aliás foi sempre tábua de salvação de muitas situações mais tensas e às vezes muito formais que eu tive que ter agora nos últimos anos. Há uns formalismos e uns protocolos, claro. E há de facto uma parte de trabalho muito chata também, e enfim, tudo isso, só podemos sobreviver a isso se não nos levarmos muito a sério. E portanto é importante manter ao mesmo tempo a determinação e a seriedade no que estamos a fazer, mas não aquela seriedade digamos hirta e inflexível e que exige uma espécie de postura de Estado. Não, isso eu nunca tive. E posso dizer que mesmo neste momento particularmente difícil que foi ter sido secretário de Estado da Cultura, ou de uma área da cultura, no momento de pandemia, exigiu, foi preciso manter também algum humor nos momentos mais difíceis, porque aí era realmente uma situação séria e grave, mas nós tivemos que também manter o espírito aberto para poder encontrar no mal os lados bons e podemos encontrar, há sempre humor, não é, em todo lado. Portanto, mesmo no pior dos momentos. Eu pareceu-me que não te consideravas um humorista. Não é um título que guardes para ti nessa vasta lista? Não, no sentido em que eu trabalhei como humorista durante anos e comecei por escrever os textos, depois passei a diretor criativo, depois passei a produtor, etc. E sim, durante uns tempos exerci essa atividade de ser humorista. No fundo é uma escrita condicionada a uma função, que é o objetivo é fazer as pessoas rir. Portanto, desse ponto de vista, temporariamente eu fui um humorista. Agora, eu gosto muito mais do humor que acontece quando não é trabalhado, ou seja, quando espontâneo, estás a falar em termos comunicacionais. Eu acho que muitos humoristas partilharão a opinião que eu tenho, que é há um certo cansaço quando se diz vou-te contar uma anedota, é como se estivesse a condicionar, vou-vos contar uma coisa engraçada, agora riam, é quase um anúncio prévio. E uma das coisas que eu acho que o humor tem muito
excepcional é quando menos estamos à espera, estamos a rir. Ou seja, é aquilo que não estávamos à espera e que nos desmanchou completamente. E isso muitas vezes é trabalhado, mas muitas vezes não é. Mas sem querer fugir à pergunta, eu não me considero uma coisa específica. Se eu tivesse que considerar uma coisa específica, aquilo que a gente põe no registro dos hotéis, certo. ou eu ponho autor, pronto, que é tão vago quanto isso, autor, ou por graça eu gosto de me identificar como artista de variedades. Ou seja, porque artista de variedades, que era um conceito que existia muito nos anos 60, por exemplo, eu acho que exprimo bem aquilo que eu faço, porque sou um artista de variedades no sentido em que parece que uma das palavras desclassifica a outra, não é? E que há ali quase uma antinomia. Mas eu gosto disso, eu sinto-me bem nessa definição de artista de variedades. Vê lá se isto que eu penso é ou não um pouco herético. Quer dizer, eu tenho uma admiração muito grande pelos humoristas em termos criativos, pelos outros também, obviamente. Aliás, comunico muito através do humor. Mas eu penso que às vezes os humoristas têm o que há de mais próximo com o olhar de um poeta, porque têm que ver a realidade de um outro ponto de vista, se calhar deslocar a realidade, ou sob outra perspectiva, têm que ter um olhar quase infantil, um olhar reconstruído, um primeiro olhar, e depois a própria matéria, não é? Eles têm que ter cuidado com as pausas, cuidado com os ritmos, cuidado com a cadência e cuidado com o rasto que as próprias palavras têm, os seus significados e significantes ao longo de histórias e contextos. Eu diria que na base é mais parecido com uma criança do que com um poeta, mas na obsessão pela linguagem é mais parecido com o poeta. Ou seja, eu acho que os humoristas que são genuinamente humoristas mantêm uma espécie de infantilidade, ou seja, podem estar a acontecer coisas muito sérias e eles estão a brincar. E estão entretidos com qualquer coisa. É a tal história, voltando à postura política, por exemplo, é a tal história de estar no meio de um grande discurso político ou de um grande momento solene e estar entretido a ver os atacadores do sapato e reparar no tal sobressalto da normalidade. Isso é uma coisa infantil que os humoristas partilham com as crianças. A semelhança com os poetas faz todo o sentido, no sentido em que o humor é também um exercício rigoroso de linguagem, e ao contrário de outras expressões artísticas em que a zona da ambiguidade é maior. A gente pode gostar, pode não gostar, bom, enfim, é subjetivo. No humor há um barómetro muito objetivo, que é: deu vontade de rir ou não deu vontade de rir. E portanto esse lado que os textos humorísticos têm de criar um efeito imediato, quer dizer, se não criam esse efeito, há ali um sentido quase de eficácia que é uma pressão sobre o autor enorme. É claro que depois podemos rir de coisas que são lamentáveis e que não devíamos rir, e podemos há sempre diferentes tipos de humor, não é? Mas na base é sempre... eu penso que houve uma fase em que e aliás os Monty Python, já estou a revelar uma parte da tua lista, é uma das coisas que tu referes, mas os Monty Python foi o que nos fez, porque justamente porque a RTP2 transmitiu, além dos filmes que foram passando, dos 3 filmes, transmitiu os episódios do Flying Circus, e introduziu o nonsense que nós não tínhamos bem, acho que ainda não estava bem dentro da nossa capacidade a primeira vez que passou em Portugal os Malucos do Circo, que era o nome português. Foi em 75. E eu lembro-me de ter visto isso com os meus, na altura, 11 ou 12 anos, e ter ficado absolutamente fascinado com aquilo, porque nunca tinha visto humor assim, não é? E, aliás, foi depois, quando eu fui para a RTP trabalhar como assessor criativo do Joaquim Furtado em 1996, uma das primeiras coisas que eu, com o Joaquim Vieira, na altura, quisemos muito fazer foi repetir o circo, o Flying Circus. Então foi o que eu vi. Se calhar tu viste essa segunda vez, que terá sido em 97, era no canal 96, 2, 97, na 2. à altura das telenovelas. Sim, nós tínhamos uma rubrica que criámos na RTP2 que era Clássicos da TV.
e recuperámos os Monty Python e o Flying Circus, recuperámos o Twilight Zone, que era uma série também mítica americana de ficção científica, com um tipo que era o Rod Sterling. Recuperámos o Hitchcock Apresenta, recuperámos o Get Smart, que era uma série com um espião. Eram clássicos e foi a minha primeira experiência de trabalho na RTP e foi logo recuperar esses clássicos que eu tinha visto, alguns deles a preto e branco, ainda antes da Revolução. Alguns deles e logo a seguir outros. Sim, calculo que os Monty Python logo a seguir, sido a seguir. Mas há coisas que mudaram, já não nos rimos da mesma coisa. Eu lembro quando era miúda havia piadas sobre o Samora Machel e sobre os etíopes, lembras-te dessa fase? Sobre os alentejanos e sobre as mulheres louras, sobre os padres e as freiras, era uma coisa muito... tínhamos um humor um bocadinho, como é que eu ia dizer, um bocadinho provinciano, porque o humor revela muito, o humor é como uma pele. E é a pele da sociedade, se quiseres. É um bocadinho. Há qualquer coisa no humor que reage ao espírito do tempo, não é? Por isso é que os humoristas têm que ter uma espécie de antenas, não só para apanhar esse espírito do tempo, como para o antecipar, quase. Sim. Os bons humoristas antecipam e criam coisas. Olha, dou-te um exemplo muito concreto disso. Eu sempre odiei risos gravados em sitcoms e os Monty Python e o Seinfeld, por exemplo, têm risos gravados ainda, mas são dos últimos a ter. Quando veio um novo paradigma, um novo modelo, por exemplo com o The Office, que já não tem riso, não sei o quê, a primeira sensação é de estranheza, mas depois a partir daí é quase impossível regressar ao tempo em que se punham gargalhadas, não é? As gargalhadas eram um efeito de condicionamento, que era a ideia. Agora ri neste momento. Porque se pensares bem, tem a ver, se tu vês um programa de humor com uma pessoa que está predisposta a rir, é totalmente diferente do que veres um programa de humor com uma pessoa que não, por exemplo, não acha piada nenhuma àquele comediante. Não sei se já tiveste esta experiência, mas imagina, vais ver um programa do Hermano José com uma pessoa que adora o Herman e que ele ainda não entrou e já está a rir. É totalmente diferente a experiência do que vê-la com uma pessoa que diz, não posso com este tipo, e que cria ali logo a chamada ambiente não propício a gargalhadas. E portanto é esse efeito de, parece que a dada altura as coisas só tinham piada quando havia gargalhadas que sinalizavam a piada. Eu experimentei isso como produtor quando tentei, no Herman Enciclopédia, tentámos pôr 100 gargalhadas. E parece que faltava qualquer coisa, mas faltavam uns anos. Estávamos em 1996 e ainda era cedo para fazer essa jogada. E 3 ou 4 anos depois já teria sido possível. A sensação deve ser quase trabalhar sem rede, não é? Precisam ali de uma espécie de aconchego. Parece que aquilo não tinha, aquilo ia para o ar e ficava seco. Depois há umas coisas que também caracterizamos como comédia antiga, que é quando é uma coisa que soa mesmo falso, que é não ter só risos, mas ter também ruidinhos engraçados. Sim. Ou ter músicas supostamente cómicas para reforçar a comédia, que é uma coisa que hoje em dia é sinal normalmente de má comédia. Exato, temos sempre malucos do riso que esses olham para a câmara e fazem uma careta. Mais óbvio do que isso. Pronto, mas isso teve o seu tempo e a sua época. O humor vive muito dos contextos, não é? E depois há também as questões do poder que estavas a falar, não é? Quando era aceitável fazer humor a partir da discriminação de minorias, do gozo das minorias, etc. Isso, felizmente, houve aí também uma evolução. E é muito importante isto. Eu creio que assim, nós não podemos dizer, não podemos fazer humor com isto ou com aquilo. Eu sou completamente... a história dos limites do humor. Sim. É aquela ideia que o humorista define o seu público, ou seja, se tu vais fazer piadas brejeiras e grosseiras, o teu público será um público de pessoas brejeiras e grosseiras. Se tu vais fazer um humor intelectual e sofisticado, a partir do teu público é intelectual e sofisticado. Isto é, aquilo que tu fazes determina as pessoas que te vão ver. Certo. E é assim que deve ser. E, portanto... Mas deixa-me só dizer-te, alguma evolução aconteceu quando na RTP2 em plena Páscoa passou a Vida de Braia e praticamente não houve claro, reclamações, nem se leu nenhuma. Sim, eu fui um dos
coautor dos sketches da Última Ceia em 1997, salvo erro, e expressão adequada, ia caindo o Carmo e a Trindade, Certo. mas felizmente nessa altura, lá está o Joaquim Furtado, que era o diretor, emitiu os sketches. Mas o Herman, por exemplo, teve um período difícil em que teve sem patrocínio durante algum tempo, houve ali uma contestação social, houve pessoas que acharam que aquilo não tinha espaço num canal público e que era uma ofensa à religião, apesar daquilo de sermos um Estado laico, o peso da Igreja Católica, isso já está. Mas repara também, quer dizer, isto é o meu lado pessimista, que nem sequer devia estar neste podcast, mas se calhar as pessoas não perceberam nada da vida de Brian, porque, enfim. Não, eu acho o que é engraçado. Que é quase impossível, mas eu pode acho ter piada ter passado a vida de Brian na Páscoa, porque passou também ao mesmo tempo na RTP a tradicional cobertura das cerimónias religiosas. Sim, e isso é que eu acho que é mérito da televisão pública, que é poder ter na mesma semana as cerimónias religiosas e ao mesmo tempo um filme que é já um filme clássico. E que é um gozo à vida e que de Cristo. Mas é um maravilhoso filme, eu diria que é das melhores comédias de sempre. Sim, gostas mais da vida de Brian do que Gosto, do sentido da vida? É o melhor Cálice filme Sagrado. dos Monty Python, é a vida de Brian, por tudo e mais alguma coisa. E ainda hoje revejo com prazer enorme. Sim, e descobre-se novas Há coisas. sempre mil e podemos, coisas, há sempre descobrir detalhes. quem é que faz de quê e não tínhamos Sim. reparado a primeira. É daqueles filmes que se revisita sempre e para mim é de facto o filme bíblico, é o meu filme bíblico favorito. Sim. Sim. Olha, há bocadinho disseste que o humor se faz em equipa, e porquê é que muitas vezes os humoristas trabalham em duplas como os publicitários? Sim, é porque é muito difícil estar sozinho em frente à folha a escrever. Se vês até as equipas do humor, onde o humor é mais industrializado, que é a tradição anglo-saxónica, as equipas são enormes, têm montes de pessoas, porque normalmente é um trabalho muito desgastante estar à procura de piadas, sobretudo quando já tens história, séculos não, mas décadas de humor, e portanto isto já foi feito, aquilo já foi feito, aquilo já foi feito. E também pode testar a graça. Portanto, com o humor, como o Jorge Luís Borges, o escritor, dizia que o humor é um êxito de conversação. E ele tem alguma razão nisto quando diz que o humor vive é um êxito de linguagem, um êxito no sentido, lá está, que é premiado com uma gargalhada, nesse sentido de tal eficácia instantânea. E portanto, muitas vezes o facto do humor ser, o processo de escrita ser conversado, trabalhado, um diz mata, o outro diz fola, se fosse assim, experimenta assim, é muito tal, a tempestade cerebral favorece isso. Depois, no momento da decisão de fecho do texto, é importante haver, se calhar, uma pessoa que olha para aquilo e que sintetiza, não é? Mas para a criatividade eu acho que a tal efervescência de linguagens porque é muito linguagem o humor, não é? Claro. E portanto aí julgo que sobretudo o humor mais em produção industrial, isto é, que tem cadência, que é preciso fazer todas as semanas, Sim. isso exige equipas, porque senão aliás, os Monty Python que falámos há pouco trabalhavam assim para a grande tristeza do Eric Idle, que ficava sozinho a escrever canções. Eu quando comecei a escrever para o Herman, era eu sozinho, sentado, e ele disse-me: olha, gostava que me escrevesse as aberturas do programa, era o Parabéns na altura. O que é que fazias? O stand-up inicial? O stand-up inicial, que eram 5 ou quase 10 minutos às vezes. E eu, boa noite, bem-vindos, o que é que eu vou escrever para o Herman? E de início foi muito duro e solitário, foi por isso que eu comecei a chamar pessoas para virem em auxílio. E aí começamos a formar a equipa, as produções fictícias nascem daí. Muito bem, dessa necessidade de fazer equipa, esse trabalho. Além de que depois é muito divertido trabalhar em equipa, é melhor do que estar sozinho ali com a folha. Pronto, divertimos-nos, rimos das piadas. Pronto. Mas tem que haver alguma compatibilidade entre essa dupla, não é? Devia haver uma espécie de Tinder para humoristas que achem graça às mesmas coisas. A história tem que rir das mesmas coisas, não é? Estavas a dizer que havia Tinder para humoristas? que há no sentido em que às vezes há sítios
que atraem as pessoas que têm aqueles. Ou seja, as pessoas vão atrás daquilo que acham graça, do que gostam, portanto, juntam-se no tipo de humor. Há quem goste como as do humor de bandas que acabam stand-up, por, ou quem prefira fazer o humor de revista, ou quem prefira fazer o humor. E, portanto, digamos, os Tinders são de acordo com os estilos de humor que cada um prefere, não é? Felicidade interna bruta. Eu acho que já ficamos com uma ideia do que é que o Nuno Artur Silva acha, que as coisas que acha que fazem a vida valer a pena, mas ele, ao contrário do que costumamos fazer, que é pedir vários itens e comentar, eu ia pedir-lhe para ler um texto que ele fez com essa tal lista, porque acho que é uma lista escrita por um guionista, com princípio, meio e fim, e com esse efeito de eficácia e por associação de ideias, que também é feita, é escrita assim. Eu acho que faz sentido se a leres, por favor, integralmente. Está bem, eu confesso que quando me pediste a lista, eu adoro listas, eu gosto muito de listas, porque acho que as listas são um ótimo pretexto para conversar e gosto muito de listas. E aliás é curioso porque tu desenvolveste, quando eras jornalista da Visão, uma rubrica chamada O Gosto dos Outros, inspirada também no título do filme francês da Agnès Joly. E eu, curiosamente, organizei há 2 ou 3 anos, naquele intervalo em que eu não tive, 2019, já tinha saído da RTP, ainda não tinha 2018, sim, organizei na Gulbenkian uma coisa com esse título, O Gosto dos Outros, que era um evento em que se partia deste fascínio das listas, porque no fundo se diz, os gostos não se discutem. Não, claro, é o que se mais discute. É as discussões mais interessantes, é o gosto. E portanto era a partir daí. E curiosamente, e é isso que eu acho que tem piada, também me lembrei da cena do Manhattan. E portanto, respondendo aqui ao teu desafio, eu não fiz uma lista, acabei por escrever uma espécie de nota. Mas é muito sequencial. Muito bem, então pronto. Gosto muito dessa cena e desse filme, Manhattan, do Woody Allen, e hoje o Woody Allen é quase um realizador proscrito, e portanto, por causa disso, dá-me vontade de escolher esse filme, o Manhattan, que aliás é um dos filmes que ele normalmente não escolhe, mas é dos que eu gosto mais dele, e escolho, portanto, uma das minhas escolhas é claramente os filmes do Woody Allen. E é como homenagem para ele, porque é nesse filme, no Manhattan, que ele enumera, a personagem dele enumera as coisas pelas quais vale a pena viver. César, e portanto, os caranguejos. em jeito de provocação, visto que hoje o Woody Allen se tornou uma vítima do movimento woke e da loucura toda que é isto do fundamentalismo. Ou chamamos-lhe uma lógica de cancelamento. Sim, a cultura de cancelamento, não é? Portanto, escolho o Woody Allen e os filmes do Woody Allen como provocação e homenagem, uma ou outra ou as duas. E lembro-me que também, quando fiz isso na Gulbenkian sobre o gosto, uma das coisas que nós recuperávamos era um documentário do Bruno de Almeida sobre a Amália Rodrigues. E nesse documentário a Amália conta um episódio em que supostamente em Nova Iorque uma vez se sentiu muito triste e lhe terá mesmo nesse quarto de hotel onde estava, lhe terá passado pela cabeça suicidar-se. E isto é contado por ela. E quando estava com esses pensamentos negativos e estava muito triste, ligou a televisão e estava na televisão o Fred Astaire a dançar. E a Amália mudou de ideias porque ficou encantada com o Fred Astaire, que já conhecia, e portanto ela conta que de certa maneira o Fred Astaire lhe salvou a vida. E isso é muito inspirador, e portanto eu partilho a ideia da Amália e alargo não só o Fred Astaire, mas eu diria que na minha lista de coisas pelas quais vale a pena viver estão pessoas a dançar. E podiam estar na lista, por exemplo, de Gene Kelly e todo o filme O Singing in the Rain, e em particular aquela cena mesmo do Singing in the Rain em que ele canta a dançar à chuva, que eu acho que é absolutamente maravilhosa e que acho que é uma das coisas que vale a pena viver, pessoas a dançar nos filmes, porque dançar é o contrário do mal. Pessoas a dançar na vida real é ótimo.
também. O Sérgio Godinho tem aquela canção Dancemos no Mundo, que também é uma boa forma de pôr as coisas. E portanto, pessoas a dançar é aquilo, talvez a seguir ao Woody Allen. Pessoas a dançar, por exemplo, o Gene Kelly e o Singing in the Rain, mas muitos outros, até desenhos animados a dançar. Viste o Spielberg, o seu remake? Ainda não vi o remake do West Side Story, mas o original é muito bom. Eu gosto, acho que o próprio Woody Allen tem um belíssimo filme em que ele dança. Midnight in Paris? Não, é o Everybody Says I Love You. É toda a gente diz que te ama, exatamente. E há uma cena em Paris que ele dança com o Goldie Hawn e ela levanta voo. E isso é maravilhoso. E eu acho que há assim momentos, um dos filmes musicais, embora que tenha algumas sequências de dança, mas é mais que eu gosto muito, é aquele filme do Coppola, One from the Heart, com música do Tom Waits, sim. Que é também belíssimo. Repara que estamos já a falar numa... Passamos para as músicas. De uma abstração total, porque nós sabemos que as pessoas não dançam, mas aceitamos que as pessoas desatem a dançar e a cantar no meio de uma conversa. Portanto, é um nível de abstração muito interessante. Como é que nós aceitamos esta convenção cinematográfica? Eu acho que nós devíamos dançar mais. Acho que devíamos todos dançar mais. Muito bem. Depois, músicas. Bom, e se calhar até mais que músicas, aquilo que eu adoro é canções. Há uma centena, milhares de canções que salvam a nossa vida. Mas antes das canções eu até preciso dizer, por exemplo, música por onde escolher. Por exemplo, uma das coisas que sempre me enche de felicidade é ouvir o concerto de Colónia do Keith Jarrett. Eu sei que é já hoje quase um standard e um lugar comum, mas em particular aquele primeiro movimento, a primeira parte e a última parte, acho que são excepcionais. Ou, por exemplo, o Flamenco Sketches do Miles Davis com o John Coltrane. Esses para mim são ambos jazz, não sei se há alguma preferência. Já gosto daquele lado mais cool jazz, quer dizer, o Jarrett é uma coisa. Sim, aliás, ele faz imensas fusões até com música clássica. Sim, e este concerto de Colónia é uma história incrível. Tinha tudo para dar errado, era para não tocar. Eu uma vez entrevistei o produtor, o Manfred Escher, e estava entusiasmado porque ele devia ter 1 milhar de histórias sobre coisas, porque ele editou toda a gente. Foi a entrevista mais decepcionante, porque eu disse, então como é que foi com o Keith Jarrett, o concerto? E ele disse, pois, ele não queria tocar. Então como é que ele tocou? E acabou, não, eu convenci-o. Pronto, era assim, era um alemão seco. Que não... mas de qualquer maneira a história, já não sei se é lenda, mas é que o piano era muito, muito má qualidade, ele estava zangadíssimo. Sim. Então dizem, se o piano fosse realmente o piano que ele deveria ter, ele se calhar não ia dar aquelas voltas todas para tornar aquilo uma coisa que é memorável, não é? Pois, mas é de facto Nunca se sabe. Mas pronto, esse para mim foi é uma daqueles coisa que temas... resultou bem. Eu ando a ouvir esse disco há seguramente mais de 30 anos e ainda hoje o ouço com a descobrir ainda 1000 sonoridades. Acho que já sei aquilo de cor, de trás para a frente. Aquilo tranquiliza-nos e ao mesmo tempo dá-nos energia e ao mesmo tempo é nostálgico e ao mesmo tempo é alegre. Ou seja, tem tudo. E é essa coisa que a música, só a música tem, que é como a matemática das artes, ou seja, não tem um referente, não tem sentidos e significados que nós possamos dizer que é isto ou aquilo, é abstrato e ao mesmo tempo é concreto. Nós vamos encaixando os nossos sentimentos lá dentro. Bom, mas eu falei nas canções e de facto as canções, quer dizer, há uma lista infindável, mas para sermos práticos e concretos e podemos ter o que falar, eu diria Caetano Veloso. Eu acho que o Caetano Veloso é muito provavelmente o artista que mais me inspirou sobre todos. E não tinhas aquela coisa de o clube do Caetano e o clube do Chico, quem é que gostas mais? Às vezes ias variando ao longo do tempo. Sim, Platão, Aristóteles, Chico ou Caetano, claro que sim. Mas eu acho que há um quarteto mágico na música brasileira que é Jobim, João Gilberto, portanto, António Carlos Jobim e João Gilberto na Bossa Nova, e depois Chico Buarque e Caetano Veloso já da Bossa Nova, depois no tropicalismo. Certo. E o que se seguiu. É claro que há muitíssimos mais nomes absolutamente extraordinários, porque a música popular brasileira é de uma riqueza
inacreditável. E eu aderi a ela na altura em que os meus colegas todos estavam no rock sinfónico e essas coisas todas. Sou de uma geração que é a geração do chamado rock progressivo. Os Doors e os Pink Floyd, os Doors, os Genesis, os King Crimson, talvez os também melhores eram deles. outros clubes. Depois a coisa começa é quando eles começam a ter muitos caminhões com muitas 3 ou 4 baterias, 50 teclados, 300 guitarras, percebes? Aquilo chama-se depois rock sinfónico e as canções duram meia hora e têm solos de 5 minutos e depois foi claro, obviamente depois disso tinha que vir o punk e partir aquilo tudo com 3 acordes. Mas eu nunca fui muito quer dizer, gostei, gosto muito de alguns desses grupos, mas era essa a tendência dominante e eu comecei a descobrir a música brasileira quase por acaso e depois houve uma festa do Avante em que veio cá o Chico Buarque e eu estive lá isso é uma espécie de epifania na minha vida. Foi há um ano e depois. Pois. E vi o Chico e pronto. E a partir daí fui ficando. Mas aí não havia Caetano, era Chico, era Chico, era os MPB4, salvo erro a Simone. Creio que seria. Mas não me lembro bem. Não, eu lembro-me que era o Chico e os outros não eram tão inspiradores, mas eram muito bons todos. Mas foi uma noite mágica. Foi porque também estávamos ali num ambiente especial. Sim. Eu estava num mundo de adultos, num mundo de pernas e fiquei a pensar pela primeira vez, isto é vida. Tive esse pensamento, isto é vida, porque eu achava que os adultos eram extremamente maçadores, não lhes achava interesse nenhum e pela primeira vez pensei, não, isto pode haver aqui qualquer coisa interessante. Era um ambiente especial, havia também ali, ele tinha feito aquela canção do Tanto Mar, que depois fez uma segunda versão. Sim, e havia o Cálice que ele cantou nessa noite. Ele tinha tido ali uma sucessão de discos extraordinários e pronto, é uma porta de armas. Perguntando, o Chico é um extraordinário poeta. Eu arriscaria mesmo dizer que o Chico é dos melhores poetas de língua portuguesa de sempre. Não apenas letras de canções, poemas. Prémio Camões, aliás. Pois, exatamente, e bem. É mais que o nosso Bob Dylan, quase. Mas é um escritor de canções clássicas, ou seja, aquilo é uma mistura, digamos, do formato clássico da canção francesa ou italiana com o samba brasileiro, mas o formato de canção no Chico é bastante estabilizado. O Caetano Veloso é um inventor, quer dizer, eu tinha falado no quarteto, o Jobim é um maravilhoso músico, quer dizer, o Jobim inventou um género musical. É uma coisa. Inventou uma linguagem? É uma linguagem, é um universo. Jobim inventou o universo e é um músico absolutamente excepcional. E o João Gilberto é um dos melhores cantores de sempre, porque numa altura em que toda a gente disputava quem tinha a voz mais projetada e que toda a gente cantava em over singing, sim. ele faz uma coisa absolutamente afinada e em versão minimalista, mas em que a cada audição tu descobres as extraordinárias harmonias e as nuances. E, portanto, inventa um género. Quer dizer, o Chega de Saudade, aí sim, há um antes e um depois do Chega de Saudade. Ouvir o Chega de Saudade, e se tivesse ouvido em 1958, salvo erro, quando ele saiu, quer dizer, inventou-se uma coisa nova, de facto. Não existia antes dele. E, portanto, João Gilberto, Tom Jobim, e depois há aquela outra geração que tem um gênio letrista e com sentido melódico excepcional, que é o Chico, e tem o tipo que mete aquilo tudo, digamos, mistura tudo e que se reinventa a cada disco e que experimenta, ousa, arrisca e que é extraordinário letrista, mas também cria melodias novas e mistura os géneros, e que é o Caetano, que depois com a idade se transforma também num excepcional cantor, que é quando ele começa naquela fase, sobretudo na fase em que ele é produzido pelo Jacques Morelenbaum e que ele faz aqueles discos, incluindo aquele disco espanhol, com canções espanholas, isso tudo, que é em que o Caetano se transforma, para além de tudo, num excepcional cantor. Envelheceu muito bem, não é? Envelheceu muitíssimo bem. Sim. E depois, não sei se viste, há uma coisa que eu acho que é interessante ver-se, que é um festival da canção de 1967 em São Paulo, em que aparece o Chico Roda Viva, em que aparece
o Caetano com a música é que mete Coca-Cola e bicho Alegria, justamente. Aparece a Gala? Não era a Gala, era a Elis e o Gilberto Gil e depois uma série de pessoas e aparece aquele tipo que ficou conhecido por ter partido uma guitarra irritadíssimo com o público, porque aquilo era uma euforia, era uma o gritaria. festival da canção deles, mas aquilo depois tinha o lado político com também. Certeza, Claro. sim. E a música do Chico está cheia e do Caetano estão cheias de recados, digamos assim. Sim. E portanto, absolutamente, eles todos esses todos que eu disse, e muito em particular o Caetano, porque é absolutamente inspirador. Tudo o que ele renovador. O que ele fez do formato de canção, as mudanças, as experiências, ao mesmo tempo a ligação com o passado, o respeito pela tradição, o respeito pelos que vêm de trás, a maneira como ele, por exemplo, produziu o João Gilberto e recuperou o João Gilberto, e a maneira como ele inventa o que não estava lá antes. Ele pega naquela famosa canção do Peninha, que não era assim tão famosa, e faz uma canção só dele, não é? Que é qual é? A do sozinho. Sim. Sim, não, ele recria coisas, até a Amália ele canta de uma maneira que nós nunca tínhamos ouvido. E, portanto, e a Paloma, tal que estamos a referir. Sim, no filme do Almodóvar, é belíssima aquela cena em que ele canta Cucurucuru. Paloma, pena não cantares um bocadinho. Não, isso não. Mas pronto, é essa ideia. Já estragamos a nossa ideia. A lista, eu dizia que não tinha interromper, mas não resisti. E é esta ideia, e é também uma ideia de Brasil, ou seja, o que eles trazem é também o Brasil que daria certo, por oposição a este Brasil que nós temos hoje, dominado por este presidente absolutamente indescritível de mau, que é anticultura e que é tudo o oposto de que eles são. Exatamente. E portanto é num sítio que devia ser um sítio amplo e cheio de luz, um corredor escuro e tenebroso. E portanto é o Brasil ter se tornado o contrário do que prometiam estes artistas todos excepcionais. Bom, mas continuando. Tu chamas de uma ideia de Brasil dançável? Sim, porque, quer dizer, ver, por exemplo, falamos também no Gilberto Gil, por exemplo. Lembro-me, estava a ver no outro dia o vídeo que fizeram quando ele fez 80 anos e todos cantavam aquela canção Com Fé ao Voo. Sim. Esse é o Brasil que nós aprendemos a adorar, e quer dizer, o potencial do Brasil é extraordinário. O Brasil estava para ser o país do futuro há 50 anos, que estava para ser o país do futuro, e parece que como eles integram coisas mais eruditas com as coisas absolutamente populares e palavras populares, o Caetano faz isso muito bem. Vão buscar as coisas da Mangueira e associam à Flor do Lácio daquele senhor que fez o hino. Tudo isso, toda essa riqueza da cultura popular brasileira e a capacidade de assimilar, que nós, por efeito da dominação americana, associamos só à América do Norte. E existe, se calhar, até de maneira ainda muito mais interessante na América do Sul e em particular no Brasil. Mas agora ressurgiu a música brasileira, mas não tem nada a ver com... Há gente muito boa, quer dizer, agora é claro que, quer dizer, Caetano Veloso, Chico Buarque, Jobim, João Gilberto e mais Gilberto Gil e mais uma série de outros, é um firmamento com estrelas muito brilhantes, não é? Sim, são gigantes muito altos para estar aos ombros deles. Sim. Continuando em canções, e já que estamos no momento em que estamos aqui a conversar, estamos em maio, e isso lembra-me sempre o Maio Maduro Maio, do Zeca Afonso, que era um gênio também, e este arranjo em particular do Maio Maduro Maio que o Zé Mário Branco fez, que ainda se ouve hoje com a mesma frescura, é incrível, a versão original, tal como apareceu no Cantigas de Maio. Portanto, não gostas de nenhum cover ou da Cristina Branco? Gosto, e da outra miúda, como é que se chama? Amy Curl, como é que ela se chama? Não me lembro, que fez há relativamente pouco tempo também uma versão
do Maima Durmai, que é muito boa, muito boa. Mas aquele é a uma versão coisa tão redentora, não é? Sim. Parece que depois de termos estado num sol sustenido aquilo lá foi em feito cima, no início dos anos descemos 70 sim, portanto é uma coisa de uma modernidade incrível. E portanto este está um bom exemplo. E depois, continuando nas canções, lembrei-me de mais duas. Eu acho que o Raindrops Keep Falling on My Head, por associação de ideias, tem a ver com o Singing in the Rain outra vez, porque eu pensei canções para cantar à chuva também. E o Raindrops Keep Falling on My Head, que é do Burt Bacharach. O Burt Bacharach é um absolutamente genial autor de canções, que ainda é vivo, tem bem 95 anos, e que é autor de algumas das canções mais fortes do cancioneiro americano, que nós não associamos ao mesmo autor porque os ouvimos de cantoras diferentes. Neste caso ouvimos-la num O filme. Raindrops Keep Falling on My Head, que associamos sempre àquele filme com o Paul Newman e o Robert Redford a andar de bicicleta, o Butch Cassidy and the Sundance Kid, que é aliás uma sequência absolutamente solar, apesar de falarmos de chuva, que é uma lógica e uma estética absolutamente anos 60, isto é de 69, mas muito anos 60, todos muito bonitos. O Paul Newman, aquela menina que se chamava Catherine Ross, também andava de bicicleta e fazia uma cena muito divertida. Depois, é engraçado porque no filme toda a música é tocada e do princípio ao fim, o que não é muito comum. Não é muito comum no filme, é como se fosse ali um videoclipe. Exatamente, é um videoclipe. Mas esta, por exemplo, é uma daquelas canções que é quase impossível não assobiar ou não ficar bem disposto. Raindrops Keep Falling on My Head é uma canção sobre otimismo. E puxando o Burt Bacharach, quer dizer, o Burt Bacharach é o autor de um dos grandes hinos que a Rita Franklin fez, que é aquele do The Moment I Wake Up, como é que se chama? A Little Prayer, I Say a Little Prayer, que é uma canção genial. Quer dizer, e aí a Rita Franklin fez metade da canção com a interpretação, mas é do Burt Bacharach e do Al David, que é o autor das letras. E o Bacharach tem outras, tem o Alfie, por exemplo, que é uma canção maravilhosa, tem várias canções absolutamente standards da música popular americana e mundial. E depois lembrei-me da Joni Mitchell, claro, e do Both Sides Now, porque é uma canção que ela compôs jovem e que há uma versão dela a cantar quando era jovem. Mas tu preferes? Eu prefiro muito mais a versão que ela canta agora, porque é uma canção sobre I look at life from both sides now, quer dizer, eu olho para a vida dos dois lados agora. Portanto, é uma canção de quem já viveu, e é daqueles casos em que é muito importante para aquela canção ter a interpretação. Aquela interpretação é importante que a Joni Mitchell tenha vivido aquele tempo, portanto, assim. e portanto aí está Both Sides Now de Joni Mitchell, exemplos de canções. E a propósito disso eu falo a passagem do tempo. Se há uma coisa pela qual vale a pena viver, é para termos a percepção da passagem do tempo. E portanto, tanto quando nós pensamos as coisas que nos vale a pena viver, normalmente estamos a falar de sensações ou de momentos, emoções, momentos, sim, não é? Sim. Portanto, são coisas. Bom, por isto já valeu a pena viver, para ter esta sensação. Sim. E muitas vezes uma dessas boas sensações tem a ver com a percepção do tempo, ou seja, a ideia, aquilo precisamente que ela fala na canção, que é ter a noção de que nós fomos uma coisa e agora somos outra. E criar uma relação entre aquele eu que nós fomos e o eu que somos agora. Não é envelhecimento, não é isso? É envelhecimento, mas não é com o drama do envelhecimento. É o sentido de como é fascinante esta coisa, que é a matéria de que nós somos feitos, que é o tempo. É essa percepção do tempo. E pronto, imagino que não deve valer dizer filhos, não é? Porque senão coisas pela qual vale a pena viver. Os filhos, claro, a família, os amigos, mas isso seria batota. Mas está dito. Mas, por exemplo, casas. A ideia da casa, as casas onde somos ou fomos felizes, e aquelas arquiteturas invisíveis das casas, que são
as arquiteturas que são feitas das coreografias que fomos fazendo dentro das casas, ou seja, os nossos pequenos túneis, o sítio onde nós costumávamos fazer isto, o sítio onde, sim. onde lemos, onde brincamos, onde tive com o nosso filho a fazer isto, ou com o pai a fazer aquilo, e portanto é como que, é por isso que é assim que se constrói as casas, e portanto é a ideia de que por cima da arquitetura das casas, a coreografia dos movimentos que vamos fazendo nelas vai construindo uma outra arquitetura que é invisível e que é isso que dá sentido à casa, não é? E portanto eu diria que uma das coisas pelas quais vale a pena viver é para construir esta arquitetura invisível das casas em que vamos vivendo, não é? E a propósito de Casas de Lisboa, pronto, já que estamos em Lisboa, a luz de Lisboa nos fins de tarde de junho, porque é muito especial. É muito especial, porque é quando os dias são muito longos e se prolonga aquela luz que fica aquele anil. Depois é o tempo dos jacarandás também, e é aquele ar doce de Lisboa, aquela coisa quase que se saboreia, para além de ver. Tu agora já não és um lisboeta. Eu sou um lisboeta, só que não vivo. Eu transformei-me em transeunte de Lisboa, em vez de habitante. Sim. E portanto eu digo, esses fins de tarde de junho em Lisboa, com o azul, anil, jacarandá e a lua, não é? E depois, a propósito disso, o céu e as estrelas. Isso é. Eu lembro-me que uma das coisas que me fascinou mais foi ter visto a chegada à Lua, não é? Aquela coisa, eu tive a sorte de, em 1969, ver na televisão portuguesa, creio que não em direto, porque por causa da diferença horária. Não, por causa da diferença horária. E sabes, uma das coisas que eu descobri depois foi que no dia em que o homem chegou à Lua, a primeira notícia do telejornal da RTP não foi a chegada à Lua, foi uma inauguração do Américo Tomás. Eu já tinha ouvido dizer, sim. Isso descobri agora há relativamente pouco tempo, e é muito cómico. Felicidade interna bruta. Mas eu lembro-me de ver, imagino que no dia seguinte à chegada à Lua, aquelas imagens a preto e branco. E tu tens essa memória? Tenho essa memória porque houve ali uma comoção em casa, não é? Nós tínhamos um televisor a preto e branco pequenino, onde eu vi uma dessas de coisas, vi os filmes do John Ford, do Hitchcock, que a RTP única na altura passava. Portanto, isso também me deu uma visão de que sim, é verdade que o cinema deve ser visto em grande ecrã, sim, é verdade que há filmes que só são desfrutados, mas se não houver mais nada, como eu agradeço poder ter visto tanta coisa naquele ecrã com o tamanho mínimo a preto e branco, e a chegada à Lua foi certamente um daqueles momentos que nos fez absolutamente sonhar. E a propósito disso, um dos meus ídolos, o Carl Sagan, e portanto a personalidade do Sagan e aquele rigor científico dele e ao mesmo tempo a capacidade e divulgador, é o grande divulgador dos programas do espaço e que eu lembro-me de ver aquilo tudo fascinante, que é uma coisa aliás que foi muito marcante na nossa infância, porque havia a escalada e a corrida espacial e depois esqueceu-se, mas foi passado para o final dos telejornais. Na minha infância era um sonho incrível, porque é aquela coisa, olha para as estrelas à noite, a quantidade de séries e filmes que havia. Bem, Star Wars acompanhou-nos ao longo de 45 anos. Eu, curiosamente, nunca fui um grande fã de Star Wars, mas há um filme que me deixou completamente rendido, que é Os Encontros Imediatos, de terceiro grau, do Spielberg, que é um filme sobre o possível encontro com as extraterrestres. É absolutamente benigno. E é maravilhoso. É um filme... É, digamos, uma visão otimista do que poderia ser. E o contacto é através da música. E através da música. E é um belíssimo filme. E lembro-me do Carl Sagan, e há uma história do Sagan que eu adoro, que é ele esteve envolvido no lançamento da Voyager, que é aquela sonda que leva para os confins, que leva para os confins do universo, o disco gravado a ouro com os sons da humanidade. Tem sons de crianças, tem pássaros, natureza, tem também, creio que, o Louis Armstrong e Beethoven e não sei o quê. Este também tem Beatles. E Beatles e pronto, e essas coisas todas. E a Voyager durante anos foi andando, e quando estava quase a sair do sistema solar, e portanto seria o último contacto, isto foi há relativamente pouco tempo, foi o Carl Sagan que disse: deixa-na virar
e tirar a última fotografia da Terra. E a Voyager virou-se para o planeta Terra, que era um pequenino ponto azul. Pálido ponto azul. Não é? E portanto aquela foi a mais longínqua fotografia jamais tirada. E a Voyager é o objeto que mais longe foi, o objeto humano que mais longe foi. E aquilo eu acho que é de uma beleza incrível, esta ideia de aquele ponto onde estamos todos, sabes? Onde todos os que morreram e todos os que vivem estão ali. Parece assim o Aleph o pequeno ponto. E o Carl Sagan tem um livro exato, é o Aleph, sim. O Carl Sagan tem um livro que é precisamente esse título, que é o Pequeno Ponto Azul. Exato, no espaço. Não sei como é que é a tradução, mas sim. E pronto, e portanto tudo o que tem a ver com o espaço e ficou sim. E há um filme muito bom também, escrito, baseado no livro do Carl Sagan, que é o Contacto, com a Jodie Foster. Tem uma cena icónica dela que não tem nada a ver com o espaço, que é ela a correr por uma casa e a câmara faz um efeito. Exatamente, vai buscar comprimidos para o pai. Mas se calhar não é essa a mais importante. O que é importante é que estamos a falar de uma pessoa que teve nessas estratégias de pensar o que é que os extraterrestres poderiam ouvir, que era um bocadinho simbólico, e depois faz um filme sobre como contactar com um ser que pode não ter sequer o mesmo sistema auditivo. Mas o que é muito interessante naquele filme é que aquilo é ao mesmo tempo um filme sobre a possibilidade de vida noutros planetas e como é que seria o contacto, mas é também o contacto dela com o pai perdido. Isso é muito interessante, sempre, porque é uma sobreposição das duas coisas. Eu gosto, normalmente os filmes de ficção científica são muito maus, mas quando são bons, são muito bons. Temos sempre o Kubrick, não é? Há o Kubrick, o 2001, mas o 2001 acho que é um filme frio, curiosamente. É um filme belíssimo, abstrato. É uma sinfonia espacial. É uma sinfonia espacial, mas não é o meu favorito de ficção científica. Se eu tiver que escolher o filme, é o Blade Runner. Que é um filme sujo e é um filme mas é um filme absolutamente extraordinário sobre outros temas e com um dos escritores mais geniais que só não foi tão reconhecido porque era um escritor de ficção científica e escrevia trash literature, no sentido trash que ele tinha que escrever para viver, portanto produzia, mas as ideias eram o Philip K. Dick é absolutamente genial, porque cada livro dele fala de coisas que hoje estão a acontecer. Sim. Aliás, era tão giro o título: Androides sonham com ovelhas eletrónicas, pena não se ter. Não sei se alguém fez essa tradução depois do Blade Runner para. Creio que não. Também não passou. Não, aliás, eu acho que o livro mantém o título original. Do Android's Dream of Electric Sheila. Os androides sonham com. Porque isso depois tem uma explicação. Sim, claro que sim. Mas sabes quando é que o Blade Runner supostamente se passa? Já foi? Em 2019. Em 2019. Estás a ver como as nossas expectativas infantis e de adolescentes. O futuro já não é o que era. Já não é de todo. Não, mas o Blade Runner é um filme. Depois fizeram um novo Nada Blade mal. Runner, também gostei. Gostei muito. Mas já se passa em 2049, o que me parece também um pouco cedo para haver replicantes e colónias no espaço extragaláctico. Mas o tema, a ideia da fronteira entre o artificial e o humano, e sobretudo aquela ideia da memória e de que aquela imagem do replicante que sabe que vai morrer e que tudo o que ele tem na memória dele não sabe se implantadas ou não, mas é a dele que se vai esvair, não é? Que ele usa aquela imagem que é como lágrimas na chuva, perde-se tudo. É um filme com muitas portas de entrada. Ryan Gosling e já não nesta versão é o Ryan Gosling. É um filme. Esse realizador, o Villeneuve, tem um outro filme que eu adoro de ficção científica, que entra na lista daqueles muito bons no meio dos outros muito maus de ficção científica, mas que é um que se chama Arrival, Primeiro Encontro em português, que é sobre umas naves que descem na Terra assim com um formato de polvo. São eles, as próprias são uma espécie de anémonas. Sim. E também é uma dificuldade de contacto enorme. É uma história incrível, aliás, baseada num conto que é Story of Your Life. E é belíssimo. Bom, mas portanto, cinema. Do cinema passamos para os livros. Exato. Coisas pelas quais vale a pena viver é para recuperar
o prazer das minhas primeiras leituras, que eram quando eu de facto comecei a ter prazer na leitura, e que foi com livros de aventuras. Eu acho que com quase toda a gente. Bandas desenhadas, muitas bandas desenhadas. Sim, porque eu apanhei aquela fase da revista Tintin, a versão portuguesa da revista Tintin. Todas as semanas saíam 2 páginas de cada história. E eu li o Asterix, o Tintin e o Corto Maltese, todos esses, todas as quintas-feiras, 2 páginas. E portanto é como as séries televisivas, só que em banda desenhada. E aquilo dizia, sim, mas agora faz aquele binge-watching, não é? Como é que agora já se faz. Mas na altura, essa foi, e havia esse ritual. Às quintas-feiras ia buscar a revista à papelaria, devorava aquilo. E também tem imenso sentido de humor, não é? O Corto Maltese é mais poético, mas o... Não, tinha muita coisa, tinha muitas histórias, e essas foram... Mas o Goscinny e Vergé... Lembro-me desse momento em particular. Esta é uma preferência. Preferes Goscinny ou preferes Vergé? Os dois. Eu acho que o RG... O Goscinny tinha muito mais graça, claro. E era muito mais iconoclasta. Sim. Mas é muito francês. E é um humor muito... Acabou por ser universal. E claro. É muito belga? Não, o RG é sobretudo as aventuras, não é? Porque aliás o Spielberg vai buscar muita coisa ao RG ali. Aliás, dizia-se que ele tinha uma comic mind, o que eu acho que é um elogio, mas diziam como se fosse uma crítica. O Indiana Jones é Tintin, claro que de uma ponta à outra. Sim. E, portanto, aliás, ele conta que se fartou de ver. E ele acaba por fazer o filme do Tintin em homenagem ao RG. Tens razão. E eu acho que o RG é aventuras. E a linha clara é mais do que só uma opção de desenho, ou um estilo de desenho, é também uma clareza na maneira de contar histórias. E, portanto, acabámos por não dizer que Os Encontros Imediatos de Sargarau foi um filme do Spielberg, pós-Tubarão, foi que abocanhou a indústria cinematográfica para sempre, e antes do ET, que foi o blockbuster imediato, e também um ET muito benigno também ótimo, e muito filme, uma fábula, mas eu escolho Os Encontros Imediatos. Certíssimo. Depois dos livros, bom, eu na minha vida tive um cruzamento com um livro que de facto posso dizer que é daquelas vezes em que sentes que a minha vida mudou depois de ler esse livro. O livro é O que diz Mulher, do Dias Machado. Eu estava no Liceu Pedro Nunes e o livro tinha acabado de sair, portanto, fim dos anos 70. E há um colega meu, mais velho, porque eu tinha assim uma admiração, porque ele tocava numa banda rock, que era os Go Girl Blues Band, e há um amigo meu, o João, que me disse: olha, lê este livro, que é este livro. E eu comprei o livro e li. E o livro, eu não percebia bem o que era aquilo à partida, porque eram 2 tipos com nomes de automóvel a falarem com o outro, Austin e Mr. Deluxe, e a falarem de um rapaz e de uma mulher que fez um relatório sobre um rapaz. Aquilo é um misenabismo? Sim, misenabismo, ou seja, porque eles estão a ler um relatório. De alguém que fala de alguém? Sim, mas quando comecei, digamos, quando desmontei o modelo, que eles estão a falar de um tipo que fez um relatório sobre um rapaz, e este rapaz viveu num bairro popular em Lisboa, e eu comecei a identificar-me não só com aquele mundo, mas sobretudo a ficar deslumbrado com a linguagem, ou seja, porque aquilo é muita oralidade. É muita oralidade. Eu tinha um livro que misturava o registro literário, digamos, mais metafórico e com riqueza vocabular. Um bocadinho beckettiano, não? Em alguns pontos, sim. E mostrava isso com a linguagem de rua, com o coloquial, com os palavrões. Numa página tinha um poema que parecia um poema pessoano, noutra página tinha uma lista, uma enumeração de coisas. Depois fazia referência ao cinema, à banda desenhada, os heróis, fazia referência aos bairros populares, e eu achei, uau! Aquilo para mim teve um efeito, é isto que eu quero fazer. E passado não sei quantos anos, de certa maneira fizeste. E tive a sorte, porque isto foi nos anos 70. Foi em 77, em 2007. E aquele livro ficou-me, por exemplo. Depois eu fui professor e nas minhas aulas dava sempre bocados de livros, entre outros livros também O que diz Mulher. E há um dia que eu estou a fazer, organizei umas leituras numa livraria, e decido, numa livraria que era ali na Rua de São Bento, organizar uma leitura do que diz Mulher, e convidei o José Pedro Gomes e o António Feio para lerem.
E aquilo, de alguma maneira, inconscientemente, eu já estava a sentir a compor ali o... E conheci o Diniz. E há um momento que é na Lisboa 94, em que o António foi ver ter comigo e disse: tens alguma ideia que podíamos apresentar à Lisboa 94? E disse: tenho. Acho que podíamos fazer a adaptação do Que Diz Mulher para teatro. E já estava o casting feito. E acho que tu eras o Mr. Deluxe e o Austin era o Zé Pedro e o António Jorge fazia desenho. Sim, fazia António Jorge Gonçalves. E o António diz: então fazemos aí a proposta. Que ele fez figurinos também. Fez o cenário, figurinos, tudo. E portanto, fomos buscar o Nuno Rebelo, que era dos Melerif Dada, para fazer a música, e formámos a equipa. E o António dizia-me sempre: complica lá isso para ver se isto passa. Complica. E isso era usar uma linguagem que pudesse ser mais teórica para ter mais hipóteses do projeto ser apoiado. Porque se a gente dissesse que aquilo era uma adaptação do Que Diz Mulher para teatro, com muito peso de desenho, não sei o quê, nem é provável. Não é numa época contemporânea, o cruzamento das linguagens, blá blá blá. E o António, eu lembro-me sempre que ele, quando era para concorrer aos apoios, ele diz: complicar isso. Mas isso é um conceito interessante, porque simplificar, qual é a graça? E portanto eu complicava e ganhámos o projeto e fizemos então o Que Diz Mulher. E lembro-me, pedi obviamente a autorização ao Diniz e o Diniz disse: isto já tanta gente tentou adaptar isto, correu sempre tão mal, vocês vejam lá no que é que se vão meter. e correu muito bem. E foi dos melhores projetos da minha vida, pelas razões artísticas, mas sobretudo pelas razões pessoais, porque depois fiquei muito amigo do Diniz, em quem eu reconheço de alguma maneira uma espécie de eu não diria, é uma grande influência naquilo que eu depois fiz, embora não se note se calhar, mas que é essa ideia de mistura de registros, o lado humorístico, o lado de dominar tão bem a maneira como as pessoas falam e os mas isso é inimitável no Mulher, e é o que ele tinha conseguido. E o Diniz, e a figura do Diniz, que não podia estar mais longe dos circuitos literários, percebes? Era um tipo totalmente... Bem, ele aliás fazia livros policiais. Fazia livros policiais com pseudónimo. Denis McShay. Era uma figura. No dia em que fizemos a estreia no São João do Porto, fomos com o Diniz e depois ele desapareceu e tinha ido para o hotel ver o Sporting. Olha, depois tens o Borges. E depois tenho o Borges, que é uma... Porque o Borges e as ficções e aquele estilo, de facto, que ele criou, de mistura do real com a ficção e aquela a sabedoria que ele tinha, da maneira como ele olhava para a literatura, e ainda que não gostasse, depois com o tempo, enfim, fui mudando em relação a algumas coisas do Borges, mas no essencial o fascínio absoluto daquele jogo de espelhos, daqueles os temas borgianos, o tempo, os tigres, os labirintos, a duração, os dons, tudo isso são de facto os temas. E é curioso porque é um grande escritor. Quando nós precisamos de valorizar um conto, nós podemos sempre dizer: bem, mas o Borges só fez contos. Só fez contos. É isso, sim. Depois. E depois a poesia. Poesia, que para mim a melhor poesia é aquela, tal como do humor, ao acaso, sim. Que é aquilo que de repente tu descobres num livro de um poeta que nem é. Descobres um grande poema, por exemplo. Isso é o melhor. Descobriste assim algum grande poeta ultimamente? Não, mas vou descobrindo coisas muito boas às vezes em livros que já não me lembrava. Depois tem ciclos em que, quer dizer, é muito engraçado ver, por exemplo, qual foi. Eu tive, como acho que todos, quando apanhei o Pessoa nos anos 80, aliás, eu foi por pouco, quase que tive que ir trabalhar na Arca da Pessoa, Teresa Rita Lopes. Eu tive. Começou, foi nessa altura que saiu o livro do Desassossego e havia aquele momento em que se estava a descobrir o Pessoa, e eu também fiquei fascinado com aquilo tudo. E a Teresa Rita, na altura, convidou-me para ir trabalhar para a Arca, e eu tive que escolher se ia para a Arca do Pessoa ou escrever para o Herman, que é uma das Pronto, escolhas. Já sabemos o que é que escolheste. Não, mas apanhei a Pessoa, mas eu acho que
assim, em termos da poesia portuguesa, a Sofia é difícil, envelhece maravilhosamente, ou seja, passam os anos pela poesia da Sofia e regressamos aos poemas da Sofia como quem regressa a um terraço com vista para o mar, percebes? Ou uma sala onde aconteceu qualquer coisa sim, memorável na tua vida. Deve haver muito pouca poesia que envelheça tão bem como os poemas da Sofia, talvez porque têm uma elegância e uma medida. E são meio etéreos, não são muito. Não tem palavras a mais, não têm. São essenciais. E à medida que os anos passam, estavas-me a perguntar, à medida que os anos passam, eu acho que não têm uma ruga aqueles poemas. Ao contrário de outros que nós já vemos com alguma ironia e alguma distância e que vão ficando como marcas de uma época. Os da Sofia, sem deixarem de ser marcas de uma época, continuam a ler-se com a mesma novidade. Isso é muito bom. Depois, mais literatura, mais aventuras. Aventuras, Ilha do Tesouro, não é? E aqui também fazendo uma referência ao Mário de Carvalho, que fez um livro com este título, O que eu ouvi na Barrica das Maçãs. Tu apresentaste? Não, tive para apresentar, mas acabei por não. Mas já agora pergunto, gostas mais do Long John Silver? Por acaso não sei se foi este, mas enfim. Mas sim, este livro definitivamente é a Ilha do Tesouro e este ponto de vista do rapaz que ouviu. Onde se ouve coisas interessantes que é sempre, perigosas. Exatamente, sim. Mas gostas mais do Long John Silver ou do Capitão Ahab da Moby Dick? Sabes que eu gosto mais do Long John Silver. Eu gosto mais da Ilha do Tesouro. Eu se calhar sou mais. O Moby Dick é mais profundo e mais, digamos, avassalador. Sim. E é o mal e as forças obscuras que movem. E a Ilha do Tesouro é outra coisa. É só um pirata mau que quer ficar com o tesouro. E eu estou mais do lado da Ilha do Tesouro. E portanto, e tudo isso e as histórias dos mares do Sul que me fascinam. Do Somerset Maugham? Não, a ideia de histórias do Mar do Sul, que é mais. Eu gosto muito das histórias do Stevenson. Não só a Ilha do Tesouro, mas as histórias do Mar do Sul. Ele tem montes de contos passados nos Mares do Sul. E fascina-me esta ideia, a beleza dos Mares do Sul, as ilhas. Estamos a falar do século XIX. Sim. E portanto também os mares do Sul eles próprios, e o Mar das Caraíbas e as ilhas gregas, e também a curva antes de chegar ao Portinho da Rada. A curva antes de chegar aos sítios que nós gostamos muito é o melhor que os sítios têm, sabes? É aquele momento em que a gente está quase a chegar e de repente aparece-nos o sítio para onde queremos ir ao virar da curva. E essa sensação. Express turning point. É a sensação de a última curva antes de chegarmos ao sítio em que queremos. Em que fazemos assim eu fiz um gesto com as mãos completamente estúpido no podcast, mas é um bocadinho. E pronto, e claro, coisas pelas quais vale a pena viver. O prazer das praias no verão, não as praias cheias de gente, mas sabes aquela. Isso na Rábida já não encontrarias. Aquele prazer de estar na praia, ouve-se quase aquela banda sonora de fundo, com as pessoas a falar ao longe, o mar, e sabe, uma sensação de aquelas as férias. Sabes, o Rui Belo tem, olha, outro poeta que se regressa. O Rui Belo tem, apesar de ser um poeta do envelhecimento, falava muito sobre mas o tempo e da tem nostalgia. Alguns dos melhores poemas portugueses sobre a juventude e a ideia do verão. Tem aquele verso absolutamente belo e triste, que é triste como é que é? Triste é saber no outono que era o verão a única estação. Okay. Mas o Rui Belo tem poemas absolutamente maravilhosos sobre a juventude, o mar, o verão, e sempre uma sensação de algo que se perdeu e não se perdeu. Pronto, isso. O verão. E essa ideia, o sol, o verão, o desejo, vestir roupas claras, estar com os amigos à volta de uma mesa, comer coisas do mar, peixes, mariscos, beber e comer, isso é bom. E frutas, não é? E todas as frutas, a cereja. Eu acho que é coisas pelas quais vale a pena viver. Listas, sem dúvida, cerejas. E depois também, para não ser só praia,
as imagens, sabes, aquelas imagens de pequenos ribeiros no meio de árvores. Pequenos ribeiros no meio de árvores no campo. Isso, acho que isso é sempre muito reconciliador. Muito bem. Pronto, Depois tens Rir, tens Monty Python, sim, já falámos. sim. Depois tenho objetos que eu gosto particularmente, bicicletas, que eu adoro. A ideia da bicicleta como uma coisa perfeita, porque tem velocidade. Anda sempre para a frente. Nunca anda A ideia para da trás. velocidade e a ideia de uma velocidade ao ar livre, e há ali também E uma o série. facto de ser o humano a controlá-la e não sei, ser uma sabes, máquina. há ali uma síntese de uma data de coisas interessantes na ideia de bicicleta. É uma associação de Eu ideias. sempre achei que a bicicleta seria o meio de transporte mais progressista, justamente porque não anda para trás e porque Sim. é movida a esforço humano. Mas pronto, cada um tem a sua ideia na cabeça. Há coisas que eu associo a bicicleta, sempre coisas boas, é como jogar a bola. Sim. Pronto. E os Monty Python e o riso. E assim, quer dizer, nunca agradeceremos o suficiente às pessoas que nos fazem rir a sério. Eu, pela minha parte, tenho uma dívida de gratidão com os Monty Python, por exemplo. Sim. Quer dizer, ver tudo o que eles desmontaram e escangalharam. Foi como se tivessem pegado na sociedade ocidental contemporânea e tivessem desmanchado como se desmancha um brinquedo para ver o que estava lá dentro. É incrível. de facto. E é uma coisa de uma coisa libertária. E eu tive uma sorte incrível de conhecer e até a falar há algum tempo com o Terry Jones, que era um dos Monty Python, porque ele esteve cá a ensinar uma peça. E ele perguntando, e ele dizia: bom, para nós aquilo era normal. A surpresa foi sermos um fenómeno mundial que não estávamos a contar. Sim, eles eram uma espécie de Beatles do humor. Exatamente. E o John Cleese esteve para vir. mas vem depois agora. Vem mesmo. Espero que. Eu comprei bilhete, mas Depois, já não sei. Eu também espero que ele não falhe. O espetáculo tem um título a John Cleese, Sim, que sim. é Antes, a última oportunidade de me ver antes de morrer. Né? Mas depois alterou. Mas pronto. Vamos ver. Mas Ken Schwartz, lembro, por exemplo, de uma cena de um filme do Chaplin que eu adoro, que é Nos Tempos Modernos. Há uma cena em que ele vê um caminhão daqueles das obras que tem uma daquelas bandeirinhas de sinalização Certo. pendurada, e o caminhão arranca e a bandeirinha de sinalização, que é uma bandeira supostamente vermelha, o filme é preto e branco, mas que é uma bandeirinha, ele vai atrás do caminhão com a bandeira e acena com a bandeira, e no momento exato em que ele vai atrás do caminhão, sai por trás dele uma manifestação de trabalhadores, tudo com bandeiras. E portanto o Charlot, o personagem, sem dar por isso, é tempos modernos, sem dar por isso, está à frente de uma manifestação. Ele julga que ia só a fazer sinal ao homem do caminhão e está à frente a liderar uma manifestação. E no momento seguinte vem uma carga policial para cima dele. Eu acho esta cena, rio-me sempre, porque acho que é maravilhoso, porque nós, espectadores, sabemos mais do que ele, do que o personagem. Nós estamos a ver o que está a acontecer e ele está desorientadíssimo porque não sabe o que é que lhe aconteceu. E depois, claro, lá está, a nível das várias leituras, isto tem uma data de metáforas também. Os líderes involuntários. Sim. Pronto, e coisas que me fazem rir. Eu lembrei-me de algumas, também acho maravilhoso. Para falar de um exemplo português, o António Silva, que era um ator extraordinário. O António Silva a chegar, acho que é o filme, acho que é o Costa do Castelo. Sim. Que ele morava, a personagem morava na Costa do Castelo. É aquele do futebol, não é? Eles vão Não, isso é o Leão da Estrela, mas é o Costa do Castelo, creio eu. Porque ele tem uma casa na Costa do Castelo, onde eu também vivi durante muitos anos, e usava sempre esta frase quando os amigos iam lá à casa, dizia, como o António Silva abria a janela e dizia: olha para esta maravilha, aqui é que devia ser o Estoril. Eu acho esta frase maravilhosa, de um humor com uma modernidade, também não envelheceu nada. Olha para esta maravilha, aqui é que devia ser o Estoril. Acho ótimo. Mas achaste engraçado os remakes? Não sei se. Não achei nada engraçado. Pronto. Olha, temos que. E acabo com uma data. Que é quando tudo começa. O 25 de Abril. Quer dizer, ter vivido o 25 de Abril ainda é um privilégio. Ainda que eu tenha vivido com 11 anos. Mas estavas na rua? No 25 de Abril não, no 26 de Abril sim. Não, mas é mesmo, eu creio que eu teria vivido mais intensamente, tenho a certeza que eu teria vivido mais intensamente se tivesse mais meia dúzia de anos. Se tivesse, em vez dos 11 que tinha, se em vez de 11 tivesse 17 ou 18, teria vivido mais intensamente.
mas é das poucas vezes em que eu me lembro foi talvez lembro-me do facto em si e depois retrospectivamente o que é que aquilo representou, e portanto há também uma dimensão de participação numa festa, ainda que lateralmente, ou seja, eu não estava no centro da festa, mas estava a ver as pessoas a festejar. Fazias parte do momento. É daqueles. Aliás, fizeste parte de dois momentos, viste o homem chegar à pois, lua. Mas quer dizer, fiz parte como milhões de pessoas. O que é que podes querer mais? Assim, não, mas são momentos. O 25 de Abril é daqueles momentos raríssimos em que um país inteiro, uma comunidade inteira, de um dia para o outro, muda para muito melhor. E portanto, em que naqueles primeiros dias, de facto, tudo podia acontecer, ou seja, em que era mesmo a sensação de caíram as paredes todas, os muros todos, e havia ali uma sensação de possibilidade e de festa e de alegria irrepetíveis. Irrepetíveis, e que também proporcionaram que pessoas com a tua profissão de humorista pudessem existir. existir. E depois retrospectivamente percebes a importância que aquilo teve, e depois podes dizer, eu lembro-me, eu tive no dia 26, andei com o meu pai, com o meu tio, a dar sandes aos militares, e lembro-me, e cervejas, e lembro-me daquilo tudo, lembro-me dos soldados na rua e das flores, e lembro-me do 1º de Maio, das festas, ainda que na altura, quer dizer, quando ouves uma frase com 11 anos, que é a tua mãe a dizer já não vais à guerra, disse, qual guerra? Não vou para onde? Ainda não percebia, mas de qualquer maneira há ali a sensação de que ainda que em criança ou pré-adolescente vivi um momento irrepetível. E aí, mais uma vez, não há melhor descrição do dia do que o que a Sofia fez num único verso. Dizer, eu gosto, sim, o dia inicial inteiro e limpo, quer dizer, claro. Mas há uma página imbatível. Que quase ninguém fala, é só uma página ou duas do José Cardoso Pires no Alexandre Alfa, que eu acho que devia ser dada nas escolas, porque ele estava lá no meio da multidão. É uma descrição muito vivida do 25 de Abril, do que é que foi aquela alegria, é mesmo isso, aquela euforia, aquela correria, e são só 2 ou 3 páginas, não ao menos. Regressarei, vou ver. No Alexandre Alfa. Olha, eu queria mesmo, temos que terminar, e já subverteste toda aqui a minha lógica, que era deixar-te ler calmamente e depois voltar a algumas coisas, mas muito bem. Mas eu queria acabar com o Woody Allen, que tu começaste, e que não sei se leste tu a propósito de nada. Li. Pronto, Sim. que é pena só ter aquela história sórdida a estragar a biografia, a autobiografia, que é interessantíssima, mas eu acho que tu já te ouvi falar, ou pelo menos tenho quase a certeza que tu conheces um filme que se chama Stardust Memories. Sim, claro. E lembras-te da cena do início do filme? Open que é aquela cena que eles estão no comboio, olham uns para os outros, que é o Fellini, aquilo remete para o 8,5 do Fellini. Que é um humorista em fase de questionamento. De crise de inspiração. E que até deixam os extraterrestres que a dada altura dizem tu tinhas mais, eras melhor quando fazia filmes cómicos. Não? Sim. Não, o Woody Allen de facto tem uma quantidade de filmes extraordinários, quer dizer, desde os primeiros muito divertidos, que eram mesmo Bananas, O Inimigo Público, que ele parte das suas grandes influências, do Amor. Os Irmãos Marx, entre outros, grande influência. Tem humor slapstick, tem humor, mas ele vai encontrando um estilo próprio. Depois aparece Annie Hall, mas depois tem o primeiro grande filme, que é o Annie Hall, em que ele é um filme sobre o amor, enfim, as relações, não é? E sobretudo, mas é um filme que inventa uma nova linguagem, que é não só a maneira como ele fala para a câmara, como as cenas entrecortadas, a maneira como ele usa a música, e de facto, maneira como ele filma as mulheres e as cidades, porque elas ficam todas lindíssimas nos filmes do Woody Allen. Aliás, nunca recusam, até estas novas, a Penélope Cruz, a Scarlett Johansson, nunca recusam um filme do Woody Allen. Não, ele entra aí, de facto, ele tem e são personagens muito neuróticas, ele vem do Bergman, mas depois aquilo é Nova Iorque judeu e intelectual. É uma época, mas depois tem tudo graça, tem também muita graça o que eles dizem, o que ele diz, e ao mesmo tempo é quando ele deixa de fazer humor puro e duro,
humor pelo humor, Porque para ter graça. Era um autor de stand-up, não é? Era, e tem ótimas coisas de stand-up, mas é quando ele passa a interessar-se menos por isso e passa a interessar-se mais pelas histórias, pelas relações, pelas pessoas. E por aquele pequeno e pálido ponto também, do planeta que somos nós, afinal. Por aquelas pessoas que estão naquele pequeno pálido. Exatamente. E faz depois uma sequência. Aquela sequência, Annie Hall, e depois logo a seguir Manhattan. Exatamente. É muito bom. E depois, pouco tempo depois, o Stardust Memories, que se chamava em português, memória, não me lembro. Também não sei dizer. E depois tem filmes magníficos. Quer dizer, há um interior, a Rosa, disto, há um filme, esse é a Bergman mesmo, mas tem a Rosa Púrpura do Cairo, que é uma pequena fábula. Tem aquela ficção, do mafioso que escrevia as peças, que era ótima também, que é Balas sobre a Broadway. Tem o. Depois mesmo os filmes menores são bons. O Zelig foi recuperado com Match Point e depois houve aquela sequência de homenagem a cidades europeias e ele diz: finalmente posso escrever um filme com legenda, que era o seu sonho. Sim. Não, há muitos filmes. Quer dizer, mas esse Stardust Memories, só para terminarmos aqui o nosso podcast, tem a ver com isto. Estamos a falar então de uma cena em que está o Woody Allen num comboio, numa carruagem extremamente deprimido, com pessoas a chorar, com pessoas feias e velhas e com ar tristíssimo, e depois na outra linha, lembras-te? Passam umas famílias felizes. Não, passam outra carruagem completamente festiva. Até tem a Sharon Stone a fazer uma festa com champanhe e não sei o quê. E ele vê-se, isto é tudo sem uma única palavra, vê-se que ele tenta trocar o bilhete porque ele queria ir noutra linha, no outro comboio. Esse filme é muito bom. Eu gosto eu gosto especialmente desta cena porque de facto todos nós, na verdade, gostaríamos de ir no outro comboio, não neste em que infelizmente estamos. Obrigada, Nuno. Desculpa se isto foi um pouco acelerado. Não, peço desculpa por ter falado obrigada imenso. Por teres vindo. Não, mas a tua lista é muito boa. Muito obrigada. Obrigado. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.